o Renan, eu tô tentando adicionar ela por aqui também, tá? Ah, Oiê! Tudo bom, tudo bem? doutora? Tudo Tudo e bem? você? Tudo bem, graças a Deus. Então, eu peço para que você se apresente para todo mundo, Oi, eu um sou a pouco da Pau, sua rotina. sou nutricionista. Eu já trabalho há quase 9 anos, né, na área de nutrição clínica, atendimento em consultório. Tenho pós-graduação em prescrição de suplementos e fitoterápicos, e vários cursos, né, na área. E aí eu ajudo o pessoal tanto no emagrecimento quanto no tratamento de doenças. E eu adoro a parte da gastronomia funcional também, né? Assim, nas preparações culinárias. Eu acho que isso daí ajuda bastante. Então a gente vai hoje bater um papo sobre todos esses pontos, a nutrição e como passar isso para a prática, né, do dia a dia. Uma coisa que eu achei interessante, doutora, que você falou de ter na casa, na nossa despensa, alguns alimentos, né, que a gente pode usar naquele momento daquele desespero, porque mulher tem muito isso. A gente segue, aqui na a seguidora são mulheres, né? Falar para você, Sim. 99%. E mulher tem as questões hormonais. E a gente tem aquele momento daquela gula, que você quer comer um doce, daquele desespero por carboidrato. Então, eu gostaria que você desse essas dicas e que também vocês perguntassem, meninas. Isso, podem mandando as perguntinhas. Então, sim, eu acho que o primeiro momento da quarentena foi um choque para todo mundo, né? Porque foi tudo muito repentino. E realmente isso gera muita ansiedade, porque a gente está num cenário incerto, a gente não sabe o que vai ser do dia de amanhã, né? A gente não sabe como que a gente vai sair dessa, na verdade, né? Então, tem muitas incertezas, tem muito medo, né, em relação ao contágio, enfim. Então, esse desespero é inevitável que muita gente acabe, né, encarando com mais ansiedade. Mas aí, eu acho que o primeiro momento é aceitável até que essa ansiedade seja, né, mais desesperadora, que acaba você saindo um pouco da sua rotina, descontrola, nem tem mais rotina, né, de ficar em casa, enfim. Depois, agora a gente já está no estágio que a gente precisa se organizar em relação a isso. A realidade agora é essa, a gente não sabe, né, como que vai proceder daqui para frente, mas a gente precisa se organizar. Porque o que está fora do nosso controle não tem o que a gente vai fazer, não tem o que fazer, né? Mas o que está no nosso controle, que é o nosso lar, é onde a gente está, o que a gente come, isso daí está no nosso controle, então a gente pode assumir as rédeas, né? E uma das coisas é isso, uma das coisas é justamente organizar a sua despensa para ter alimentos com uma baixa densidade calórica, uma alta densidade nutritiva e que você possa ali, eu hoje estou mais ansiosa, tô trabalhando no computador, isso me dá mais um estresse a mais, enfim. Mas aí, se você for ir para comer um volume maior de alimentos, e esses alimentos forem de densidade calórica mais baixa e forem de alto valor nutritivo, no final da conta vai bater, vai ficar tranquilo, entendeu? Então, o primeiro passo é como você vai abastecer essa despensa. E aí fazer listinhas, né, de compra. Isso é individual, até você falou, né, vamos fazer uma lista e tal. Mas depois eu pensei, e eu acho que isso é muito individual. Como que a gente faz isso? Em casa, né, assim, cada um fazer a sua. Você vai anotando o que de mais saudável você gosta de comer, o que na parte assim de alimentos vegetais é uma coisa que te atrai e tal, para você ter em casa. E aí você vai anotando toda essa parte, e aí você monta um esqueminha na hora das suas compras de focar mais nesses. E aí isso daí vem de uma decisão, né? Tipo, bom, eu tô decidindo que eu quero ficar saudável na quarentena. Então, a gente tem que primeiro se sintonizar. Então, peraí, ok, vamos ter que ficar em casa, vamos ter que fazer nesse esquema. Como que vamos fazer, então? Qual que é a sua decisão? Minha decisão é não ganhar peso, eu tentar emagrecer mesmo assim, enfim. Então, baseado nisso, ao invés de ir comprando qualquer coisa rica em carboidratos só para ir comendo sem pensar,
você já foca nesse outro sentido. O que eu posso ficar beliscando ali? Ah, uma maçã, aí transforma em alguma receitinha. Pô, queria uma coisa mais doce, então eu vou picar, colocar canela, colocar no forno. Enfim, você está em casa, tem inúmeras possibilidades. E aí é usar a criatividade. Então, essa listinha, você analisa como está a sua rotina, como que vai ficar a partir de agora essa rotina. Quais os alimentos que são mais de fonte vegetais, porque os alimentos que têm menos densidade calórica e mais nutrientes são os alimentos vegetais, frutas, legumes, né? Fazer uma listinha em relação a esses alimentos e aí partir o mercado, né? Aí você se organiza entre as refeições principais, você pode aumentar o número de refeições, né? A gente tem que ser um pouquinho mais, menos general nessa parte, porque a ansiedade vai vir sim. Então, pode fazer um novo esquema alimentar também, né? Às vezes você fazer um lanche só no dia, vamos fazer mais, vamos distribuir mais, só que com esses alimentos menos calóricos aí. Doutora, outro dia eu vi, eu estava mexendo no Instagram e eu vi sabe aquele morango que vende por aí, que tem aquele leite moça em volta e chocolate por cima? Uhum. Eu vi uma receita, eu não sei se dá certo, mas era com uma massinha feita de leite de coco, que você hidrata e usa xilitol e dá um ponto na panela e dá para fazer esse morango com esse brigadeiro branco e aí eles mergulham no chocolate 70 sem leite. Eu achei era bem bonito. Isso é possível fazer? Com certeza, né? Isso é teste, né? E agora, aproveitando que está em casa, você vai testando. Tem as receitas já inúmeras, né? Você procura. Um esqueminha que dá muito certo é usar a tâmara, né? Que ela é uma fruta muito doce, mas ela tem na composição ali potássio, zinco, minerais muito importantes, inclusive para a imunidade e tal. Então, você vai saciar aquela vontade doce, mas tendo um valor nutricional para agregar, né? Para nutrir as células. Porque, tipo, os alimentos ricos em farinha, carboidratos, refinados, não é nem a questão... Oi, Fabi. Não é nem a questão só calórica, né? Você vai estar se desnutrindo, na verdade. Então, esses alimentos refinados, industrializados, por exemplo, o metabolismo do açúcar, a gente manda embora um monte de magnésio, um monte de zinco, que atuam diretamente na nossa imunidade, que atuam diretamente na questão da ansiedade, o magnésio principalmente. Então, além de você não baixar a sua bola da ansiedade, você vai estar piorando o quadro, entendeu? Então, quando a gente faz esses docinhos funcionais, às vezes, caloricamente falando, dá na mesma, né? Vai ter ali 100 e pouquinhas calorias, porque o coco tem gordura, o chocolate tem gordura, e a gordura, né, tem uma densidade calórica maior. Mas é outro tipo de caloria, né? É uma caloria nutritiva, então vai estar te fornecendo, além de não estar te roubando o zinco e o magnésio e os outros, né, componentes, ele vai estar te doando fibras, né, sais minerais, enfim, bastante valor nutricional. Então, vale muito essas receitinhas funcionais, eu sou super fã disso. O coco é um super versátil, né? Dá para fazer várias coisas com ele, porque ele tem aquela cremosidade, enfim. E com essas frutinhas secas, que nem a tâmara que eu estava falando, até no e-book tem a receitinha, né? Muito simples, é coisa muito rápida de fazer, em 5 minutos você faz, que é cobrir ela com chocolate amargo, e aí você nem precisa fazer o creminho de coco nem nada, você já tem ali um esqueminha. Agora, quem não gosta de tâmara pode fazer esse jeitinho. Inclusive, quem não tem tanta prática na cozinha assim, tem pessoas que já tem, né, pessoas vendendo esse tipo de doce e tal. Então, pode falar. Desculpa, sabe o que é? Estão passando algumas perguntas, eu achei 3 que são interessantes. A primeira, uma pessoa falou assim que ela sai da mesa, passa meia hora, ela está com fome novamente. Aí me veio à cabeça esse fato do alimento que ele tem pouca densidade nutricional. Talvez seja isso. Aí a outra que é alimentos antioxidantes para melasma. E o outro falou que o marido sofreu um infarto e se ele pode comer ovo. Depois, só para você tomar nota, para você explicar no final, senão eu vou acabar esquecendo. Tá bom, então, do ovo após infarto, o melasma e a outra questão do almoço. Então, eu vou começar com essa do almoço. Então, do almoço, provavelmente seu almoço tá fraco, né? Então, a gente precisa organizar aí. Então, alimentos que dão saciedade são os alimentos ricos em proteínas, geralmente,
os mais ricos em fibra e os ricos em gordura. Então, para você tá tendo fome logo após ali, pode estar sinalizando que você está tendo uma refeição pobre nesses nutrientes, né? Então, dá uma organizada nesse prato, né? Principalmente quem está tirando muito feijão, às vezes não tem uma recomendação específica para tirar o feijão e tira, acaba tendo também menos saciedade, porque o feijão ele tem proteína, tem a fibra, tem carboidrato legal, né? Um carboidrato mais difícil de quebrar, mais complexo, e aí talvez só de acrescentar um feijãozinho nessa refeição fica mais legal. Também a questão é que depois, logo após o almoço, como o almoço é uma refeição muito, né, densa, a gente, na verdade, o organismo ele vai demorar para retornar o açúcar daquela refeição, a glicose no sangue, né? Então, você vai ter o processo digestivo e naquela meia hora ali após o almoço, principalmente se a pessoa come muito rápido, vai demorar para fazer a digestão para disponibilizar essa glicose no sangue. Então, o que acontece? Você fica com aquela sensação de fome, porque você fica com a glicose, não, principalmente se você demorou muito para comer e tal, e aí quando comer uma refeição muito densa, vai demorar para sinalizar para o cérebro que você tá com aquele alimento ali, você tem sim glicose, só que você está digerindo. Então, nesse processo ali, essa meia hora, 40 minutos depois do almoço, pode demorar. E aí você tem essa sensação de fome. Isso nos volta para o quê? Mastigação. Então, assim, a atenção plena, né, que hoje é trabalhado no Mindful Eating, que está sendo bem difundido hoje em dia. Atenção plena ao comer. Então, quem come muito rápido não dá tempo das sinalizações hormonais de saciedade. Então, a gente não sinaliza, não dando aquela mastigação, estimulando as enzimas, você vai demorar mais tempo para ter uma sensação de saciedade, mesmo você tendo consumido um volume grande de refeição. Então, tem essas duas questões para observar, né, e corrigir. Ou a densidade nutritiva dessa refeição, né, em fibra, proteína e gordura, e a questão da atenção plena, da velocidade que você está fazendo essa refeição. E aí, e as outras questões. Pode falar. Só para complementar. Eu percebo muito assim, hoje em dia, essa questão de não comer carne. Principalmente essas pessoas, hoje em dia, que fazem yoga. Eu tenho até um parente que começou a frequentar as aulas de yoga e mudou radicalmente, não quer mais consumir carne. E eu sei que é importante na saciedade. Como é que esta pessoa vai fazer? Porque eu conheço gente obesa que não come carne. Como ela vai ter saciedade se ela não está comendo a carne? Na verdade, é a questão da proteína, né? Então, é organizar direitinho isso. Uma consulta nutricional te ajuda nisso bastante. A questão, assim, não é o problema a carne. O problema é você tirar a carne e não colocar a proteína no lugar. Outro tipo de proteína, né? O reino vegetal tem bastante opções de fontes proteicas. Mas você tem que organizar isso direitinho, senão realmente vai ficar um buraco ali naquela falta daquela proteína, né? Então, a pessoa vegana, vegetariana, ela tem que ter uma atenção, principalmente às leguminosas, né? Então, no reino vegetal, as maiores fontes de proteína são as leguminosas, que são quem? Feijão, grão de bico, ervilha, lentilha. Então, a refeição, ela tem que ter algum desses, né? Em uma quantidade considerável. E o que acontece é assim, não, então você tem que trocar a carne pelo feijão. Aí, o que eu vejo os pacientes fazendo? Uma conchinha de feijão. Só que para você ter a mesma quantidade de proteína que você teria num bife, você precisa de pelo menos umas 3 conchas de feijão, concha pequena de feijão. Então, ver essa questão da quantidade, né? Quem não gosta muito do feijão em si, ou comer o grão, a lentilha assim nessa quantidade, complementa com os hambúrgueres vegetais que você pode fazer em casa, né? Tem receitinha também que a gente vai disponibilizar. Então, um hambúrguer de lentilha, um bolinho, uma almôndega de grão de bico, ter isso pronto já, congelado, né? Faz parte daquela questão do planejamento, da organização. Fazer um cardápio semanal, isso é muito importante. Então, parar domingo ali e pensar, ou segunda de manhã, como que vai ser minha semana? O que eu tenho na minha despensa, o que eu comprei, como que eu vou organizar isso e distribuir. E para você nunca faltar com essa fonte proteica na refeição. E aí tem o tofu, que é a coisa mais prática dessas partes, dessas fontes proteicas veganas. O tofu, para quem gosta de praticidade, é uma boa, porque ele tem... só você pegar, se você quiser, você pode só picar ele, jogar ali um shoyu, uma cebolinha,
tal, e você já tá pronto para o consumo, né? E ele também tem que consumir uma quantidade legal. Então, às vezes a pessoa coloca lá 2 cubinhos de tofu, acha que já tem a quantidade proteica, e não é isso. Então, as proteínas do reino vegetal, elas têm menos calorias e também ela precisa de maior quantidade, no modo geral, para atingir a quantidade proteica que tem um alimento de origem animal. Mas não é o erro a questão da pessoa ser vegetariana, tá fazendo errado. Isso também é uma coisa muito individual, né? Então tem que ser avaliado se realmente para aquela pessoa, o tipo bioquímico daquela pessoa é ruim a parte de ser vegetariana ou não, mas geralmente não é um erro, é só o ajuste das proteínas. Então conhecer mais esse pessoal aí, quem são as proteínas vegetais e aplicar isso no dia a dia. Legal. E tá, em relação ao ovo, da questão do infarto, né? É tudo quantidade, na verdade, você tem que quantificar. Após o infarto, e quem tem essa tendência para doença cardiovascular, tem que ter um cuidado, sim, com a gordura saturada. E o ovo, ele é uma fonte de gordura saturada, como vários outros alimentos. Então, na verdade, não tem necessidade de cortar o ovo, você precisa organizar. Então, eu vou comer, eu preciso ter uma quantidade de gordura saturada mais baixa na minha dieta, após o infarto ou por conta da doença cardiovascular. Então, se eu já comi ovos naquele dia, eu não vou comer manteiga, eu não vou comer outros tipos de gordura saturada. Na verdade, é isso. Então, nenhum alimento é ruim completamente. Você tem que ver um panorama, né, geral daquele dia ali. Então, geralmente, quem tem tendência para o infarto, a doença cardiovascular e consome um alto teor de gordura saturada, vai propiciar, né, a formação das placas de gordura, a aterosclerose, que é o que pode ter sido a causa do infarto. Então, tem que maneirar na gordura saturada, mas não necessariamente cortar nenhum alimento, você tem que organizar naquela rotina. Em relação ao melasma, a gente pensa muito na vitamina C, né? Pensa nos alimentos antioxidantes mesmo. E aí é bastante folha verde escura, é bastante frutas coloridas, quanto mais colorido for esse prato, melhor, né? Eu não sei, posso pesquisar depois, não tenho exatamente assim um alimento específico para o melasma. Eu sei que o azeite de oliva também é muito interessante, né? Por conta da vitamina E. E por ter essa conjunção, vitamina E mais antioxidantes, né? Então isso daí é muito legal para uma situação aí de pele, enfim. Não só o melasma, mas outras questões de pele. Me perguntaram à tarde já se você ia falar um pouco sobre colágeno, porque elas adoram falar sobre esse assunto. Muitas já estão na menopausa, aquela fase que está tendo aquela perda mais severa do colágeno. O que você acha? Como que você suplementa? Deixa uma dica para elas aí, doutora. O colágeno, hoje em dia a gente tem vários tipos, né? Você sabe bem, você conhece até melhor que eu. E aí cada um depende do objetivo, né? Mas geralmente nessa faixa etária é a pele, né? A questão. E aí, em relação à pele, a única coisa que eu penso é assim, não adianta você suplementar colágeno se você não está atingindo a sua necessidade diária de proteína. Se você não está buscando ter bastante alimento proteico na sua alimentação. Porque esse colágeno que vier da suplementação, principalmente colágeno hidrolisado comum, ele vai ser usado como fonte proteica, né? Então você perde ali aquela função da questão da pele, porque ele vai ser usado para outras funções. O colágeno, no modo geral, tem vários estudos, né? Ele pode ser bem interessante até para a saúde intestinal. Então, o que a gente tem observado nos estudos é que ele acaba ajudando na pele, o hidrolisado, tô falando no comum, né? Depois a gente vai falar os outros. O colágeno hidrolisado, ele acaba sendo positivo para a pele até de uma forma indireta. Na questão de que ele melhora o ambiente intestinal, ele dá mais sustentação para as células dos interócitos ali, né, a parede intestinal, então ele melhora aquela parte que a gente absorve os nutrientes. Então, a parede intestinal estando mais íntegra, a gente vai absorver mais nutrientes. Então, a gente vai absorver vitamina A, o ácido pantotênico, que é a vitamina B5, né? Que é necessário para unha, cabelo, pele. Então, indiretamente, o colágeno pode te ajudar nessa parte, né? E aí, porque o hidrolisado, ele é assim, ele chega no organismo, ele vai ser usado para o que ele é preciso, não necessariamente ele vai ser para a pele, né?
Aí tem um colágeno Verisol, né, que daí já é diferente, que ele vai ter realmente ele sofre uma quebra enzimática para ter uma ligação ali com um transportador que vai levar ele para a pele. Aí é outro quesito. Realmente aí tem vários estudos também demonstrando bastante eficácia, né, na pele, já direcionado para esse lado. Então, eu acho interessante. Muitas vezes a gente até recomenda os dois, né? Quando você vê ali que a pessoa está em algum estágio do tratamento, precisa melhorar não só a questão intestinal, como a da pele, pode fazer até o uso dos dois. Você usa colágeno hidrolisado para o intestino e o Verisol já direto para a pele, né? Mas é um suplemento, às vezes também eu utilizo ele como um suplemento proteico, porque as pessoas às vezes não se dão bem com whey protein, não estão atingindo ali a quantidade de proteína necessária, e ele é prático, né? Você toma ali rapidinho, enfim. E aí, outra questão em relação ao colágeno da pele, não é só ficar se entupindo de suplemento de colágeno, você tem que pensar como um todo. Então, é a questão da saúde intestinal, você não vai melhorar só tomando colágeno, você precisa de toda a questão. Então, esse intestino, ele melhora com o colágeno, porque ele está vindo ali também de uma alimentação que está já com mais prebióticos, com mais alimentos naturais, né? E aí reage de uma forma legal, nutrindo mais essa pele. Então, uma pele bonita, uma pele jovem, uma pele bem nutrida, né? Então, você tem que fornecer esses nutrientes pela alimentação. Vocês estão vendo as perguntas? Ai, mas eu não vejo muito, tô até sem óculos. Então, uma pessoa pediu para você falar do kefir e da kombucha, e a outra perguntou a quantidade de colágeno hidrolisado para o intestino. São as duas perguntas. A dose legal do colágeno é de 10 gramas mesmo, que daí você já pode ter um resultado aí no intestino. Kefir e kombucha são excelentes, né? São fontes de probióticos naturais, assim, que você consome, né, do alimento. A única observação é assim, a gente não consegue saber exatamente quais cepas de lactobacilos e bactérias que vão ter nesses fermentados. Então, muitas pessoas apresentam alguns sintomas desagradáveis, tipo gases, né? Então, você tem que ir introduzindo esses alimentos devagar na alimentação, porque para você ver como que seu corpo vai reagir a eles. Às vezes a pessoa já vem de um processo de desbiose, que é a bagunça na saúde intestinal, já está super fermentativa por vários outros motivos, e aí ela vem e joga ali um copão de kefir ou de kombucha, e aí você pode ter uma experiência meio negativa, ficar até traumatizada e não consumir mais. Então, qual que é a diferença de você suplementar probiótico e você tomar o kefir e o kombucha? Na prática clínica, quando eu vejo que a pessoa está tranquila, não tem desbiose e tal, eu já recomendo, você tem acesso a kefir, kombucha e tal, procura para consumir, porque eu acho interessante. Agora, se você vê que a pessoa já está sensibilizada, é interessante a suplementação com probiótico, por quê? Porque você vai escolher as cepas que você vai trabalhar ali. Então, eu vou pegar aqui o Reuteri, que ajuda em tal caso. Então, você escolhe quais lactobacilos e para que aplicabilidade vão ser aqueles lactobacilos para tratar um quadro, entendeu? E o kefir e kombucha já é mais livre, vai variar da fermentação, né, de cada um. Tem alguns estudos que mostram mais ou menos quais são as cepas, né? E são várias, então isso também é uma resistência. Às vezes, chegar um monte de lactobacilos de uma vez pode não ser interessante. Então, eu acho fantástico para quem já está acostumado. Eu acho que é uma ótima fórmula de você repor probiótico. A gente tem que investir mais nisso, a saúde intestinal precisa, ainda mais com o impacto que a gente tem hoje, né? De tanto industrializado, de uma vida mais estressante, a gente precisa repor probiótico. Kefir e kombucha são ótimas opções. Só vai devagar, vai experimentando devagar para você ver a sua tolerabilidade. Você vai se tolerando mais cada vez que vai tomando. Uma questão. Eu ouvi falar um tempo aí, não sei se procede essa informação, que o kefir começa a passar em muitas casas e algumas dessas casas não têm higiene. Desculpa. Oi? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, aqui, ligaram aqui. A higiene, a questão da higiene. O kefir tem que pensar muito nisso, né? Porque como você manipula...
Pode Então, falar. mas e aí, você recebe na sua casa um kefir que você não sabe da onde ele veio antes, como era a higiene das outras casas. Existe como comprar ele de algum lugar que seja um fabricante autorizado? Existe isso ou não? Então, o kefir, originalmente, ele não era comercializado, né? Era um alimento que, culturalmente, ele foi sendo difundido pelos árabes e tal, como um presente, na verdade, né? Então, a cultura era não fornecer isso como um produto. Mas hoje em dia a gente já tem algumas empresas. Aqui a gente vai conhecer uma, que é o Gioia, né? Ele tem um iogurtinho de kefir, então provavelmente a manipulação é um pouco mais segura, porque é uma empresa e tal. É, e talvez. E tem algumas outras marcas que eu não vou lembrar agora, e aqui a gente vai, que eu sei mais é essa. O kombucha já tem várias marcas, né? E eu acho mais interessante quando você compra assim, ou que você vá conhecer o local, né? Que a pessoa está produzindo, ou você mesmo produzir com um processo. O kombucha eu acho até mais tranquilo em relação assim, porque ele começa pequenininho, você que forma aquela, né, um scoby, sei lá como eles chamam. Então eu já fiz aqui, eu me irritei um pouco porque você tem que ficar tratando, cuidando, né? Mas quem gosta. Então você que forma aquele bichinho tá, é diferente. O kefir você vem com os grãos. Então, você tem que confiar ali, né, na pessoa que está te fornecendo, e só que o problema é isso, você não sabe antes, enfim. Comprar o kefir feito é interessante, pode comprar dessa forma. Tem alguns produtos, agora iogurtes, que vêm adicionados os lactobacilos, não necessariamente ao kefir, e eles usam os lactobacilos mais aceitados, assim, melhor aceitados pela população, né? Então tem aquele... Ai, qual é o nome? O Yorgos, ele vem com lactobacilos, que são iogurtes que já vêm com aqueles lactobacilos que têm alegações funcionais, mas que são mais toleráveis, assim, né? Mas tem uma parecido ali com o kefir. Mas tem que ter cuidado. Aí tem até uma postilhinha de um curso que eu fiz, depois eu posso jogar aí, que mostra como cuidar, como fazer e tal. Aí você vai na sorte, né, nessa questão. Mas sendo de uma pessoa que já tratava bem, passar para você também e você ter uma boa higiene, eu não vejo problema nenhum. Quem tem uma resistência boa, uma imunidade legal. Perigoso é para quem está realmente já com uma questão intestinal complicada e aí vir tomando kefir assim do nada pode ser mais ruim do que bom. Tá. Doutora, teve uma seguidora que perguntou se você atende online. Você atende? Você quer passar como funciona? Atualmente eu estou só em atendimento online, né, por conta da quarentena, então o nosso Conselho Regional de Nutricionistas autorizou até, acho que é setembro ou agosto, o atendimento online. A consulta é bem parecida com a consulta de consultório, não muda nada, a gente fica batendo um papo, né, vendo toda a anamnese clínica. Então, a consulta nutricional ela é baseada nisso, a gente vai fazer uma anamnese geral, então conhecer aquela pessoa, né, que tá na minha frente e ver quais são os sintomas, do que a gente precisa tratar, qual é o histórico. Geralmente a gente foca muito na questão intestinal, como que é esse intestino, vamos trabalhar, tá absorvendo as coisas, qual o objetivo. Então, baseado naquele objetivo, a gente vem com as intervenções. Então, o cardápio, né, o plano alimentar, então o atendimento online. Eu vou marcando tudo, conhecendo bem e já pensando nas estratégias. Então, para isso eu vou fazer isso no cardápio, preciso aumentar zinco no cardápio, já vou pensando. E aí, acabou a nossa videoconferência, já envio o material com receitinhas, com o cardápio todo montado, lista de compras, a parte de suplementação, se for necessário, né? Então, a consulta é basicamente isso. Aí, a única coisa que vai faltar em relação à consulta presencial é a antropometria, que é a avaliação. Isso não dá para fazer e a gente vai usar as métricas que você tem acesso. Então, às vezes eu tenho uma balança em casa. Então, se pesa na sua balança e aí daqui a 15 dias ou 30 a gente pesa de novo lá. Fita métrica, foto, essas são as nossas métricas da consulta online. O resto é praticamente igual à consulta. A solicitação de exames, eu por enquanto, é que está meio bagunçado, porque eu gosto, né, de solicitar, só que alguns laboratórios, a maioria não está nem fazendo os exames, e a gente precisa de carimbo e assinatura, né?
Aí, quando é muito necessário, eu posso até enviar para a pessoa, né, esse pedido de exame. E, doutora, muitas pessoas já veem nutricionista tipo emagrecimento. É a primeira coisa que eu percebo no balcão, né? Ah, eu preciso emagrecer, eu preciso ir até a nutricionista. E eu percebo que as pessoas esquecem que a alimentação é um remédio, né? A dieta é um remédio. Então, eu gostaria de pedir para que você citasse algumas das enfermidades que você já atendeu na faixa de 30 a 50, 70 anos e que você consegue manejar isso com a dieta. Vamos supor, cistite, você consegue? Sim, a gente tem um resultado bem legal com a cistite, né? É porque, assim, a maioria das patologias, ela vai ter um cunho alimentício, um cunho nutricional, né? Então, tudo começa nas escolhas alimentares, que a questão é a individualidade. Então, tipo, tem pessoas que podem até comer um pouco mais de açúcar, enfim, de besteira assim, que não vai ter uma cistite e tal. Mas a pessoa que tem, por exemplo, uma cistite e uma tendência para cistite, às vezes genética, ou por conta da faixa etária e tal, se ela se expor a certos tipos de alimento, ela vai acabar tendo problemas. E aí, isso para qualquer doença, entendeu? Então, por isso que a gente estuda o histórico daquela pessoa, o histórico familiar, o histórico alimentar daquela pessoa. Para a gente ir traçando as estratégias, os exames ajudam, né? Mas a clínica sempre ela é soberana, então, baseado na história, a gente já puxa ali para analisar quais são esses gatilhos que estão dando abertura para aquela doença. Achou os gatilhos, a gente já tenta remanejar aquilo, né? Baseado na história da pessoa. Ah, eu gosto tanto disso, isso aqui eu não abro mão. Então a gente organiza de um jeito que você tenha mais do que vai te fazer bem, né? E isso que é legal na nutrição. A gente vê lá, ó, pô, essa pessoa quase não tá consumindo ferro. Então não tem como ela não tá anêmica. Entendeu? Então, ou a gente, putz, mas eu não gosto de nenhum alimento com ferro. Aí a gente vai trabalhando, né, devagarzinho a introdução. Aí, por enquanto, vamos usando uma suplementação, até uma hora que ela consiga sair daquela suplementação. Então, a gente trata nessa faixa etária que você falou, anemia, que às vezes é subclínica, a pessoa nem percebe. Faz só o hemograma e tá lá, a hemoglobina tá boa, mas quando você vai ver, não pediu ferritina, não pediu ferro sério. E tem outros parâmetros ali que estão bagunçados. A anemia é muito comum, porque hoje em dia a gente consome menos ferro mesmo. O intestino também tá ruim, então não tem como absorver isso. O colesterol é o campeão, né, no ambulatório, que a gente trata bastante, consegue sair daquele excesso de colesterol, bastante, tratando na clínica. A parte da diabetes, o pré-diabetes principalmente, né? O diabetes a gente trabalha no controle, né? Quando já é diagnosticado mesmo, diabético, aí a gente trabalha no controle e melhora muito. E aí a pessoa consegue baixar a dose de medicamento, isso é muito bom porque melhora a qualidade de vida. E o pessoal que é que teve aquele diagnóstico que o médico fala, você tá pré-diabético, e na verdade é um estágio de resistência à insulina. Então, a pessoa até tem insulina ali, mas ela tá resistente, não tá conseguindo uma funcionalidade daquela insulina. Isso daí tem vários fatores nutricionais. Então, não é só o manejo do carboidrato, a gente tem que aumentar vitaminas, tem que aumentar alguns minerais. Então, o diabetes, o pré-diabetes, o colesterol, a gente trata muito. A menopausa, assim, não é uma doença, mas é uma situação que a pessoa se vê assim, nossa, eu entrei na menopausa, meu colesterol aumentou, sei lá, deu algum problema com a tireoide. Então, eu atendo bastante e a gente trata e a pessoa melhora muito e é muito gratificante ver isso. E inúmeras, tem e a desbiose, as questões intestinais também são campeãs, assim, a pessoa fala, nossa, melhorou demais, tal, enfim, e são relatos legais. Então, e o emagrecimento, ele é só uma consequência, na verdade, né? Quando você ajusta essa saúde. Então, todo excesso, ele tá ali porque tem uma disfunção, né? Tá tendo uma disfunção. Então, se você não resolver a disfunção do seu organismo, você não vai emagrecer com qualidade, né? Você pode até emagrecer ali cortando um monte de caloria, numa loucura, e aí depois você volta a ganhar aquele peso.
Então, um acompanhamento nutricional mesmo de qualidade, ele vai pegando todas essas questões, os gatilhos para aquele peso. Então, em certo momento você vê que aquilo é muito emocional, então vamos direcionar, vai fazer o tratamento junto com a psicóloga, né? Então, é um conjunto, porque o ser humano, ele é um conjunto, ele não é só, coloca isso no prato e acabou. Não é essa a questão, né? E a minha tendência no atendimento é fazer a pessoa ser autônoma na escolha alimentar. Então, ela vai conhecendo tudo, até chegar uma hora que ela se estabiliza e ela vai ter um comer intuitivo. Ela sabe que faz bem para ela vai buscar mais aquilo porque o organismo está mais equilibrado, entendeu? Val, olha, tá perguntando aqui se você atende pacientes após tratamento de químio. Sim, já atendi bastante também. Aí tem bastante coisinha para tratar, né? A imunidade, às vezes a questão da massa magra que perde também durante a quimio, então recuperar a massa magra, evitar sarcopenia quando é paciente mais idoso, e renovar, né, ali as células, enfim, a gente trata bastante e é super necessário, na verdade, né? Até para você não ter uma recidiva, né? Porque a gente não pode esquecer que o câncer também tem ali alguns gatilhos alimentares, bastante, né? Então, mais do que super interessante você fazer um acompanhamento após químio. Aqui, ó, as farinhas sem glúten são recomendáveis na dieta? Depende. No geral, sim, porque se você for perceber, o hábito do brasileiro é o quê? Pão no café da manhã, bolacha no lanche. Então, toda hora é farinha de trigo. Então, é justamente esse excesso que é prejudicial para a nossa saúde. E também o tipo do glúten que a gente está, o tipo da farinha que a gente está sendo exposto hoje em dia, né? Então, usar a farinha como uma outra alternativa para você não ficar sempre naquelas farinhas de trigo, enfim, variar um pouco é interessante para o intestino, porque, querendo ou não, o glúten é uma proteína difícil, de difícil digestão, né? Então, você não precisa ser celíaco ou ter sensibilidade para você se sentir mal com excesso de farinha. Mas também tem que pensar, se você não tem um diagnóstico de doença celíaca ou sensibilidade ao glúten e sair cortando tudo, também não pode não ser interessante, porque aí você pode vir a ficar sensível, né? Então é uma questão de equilíbrio mesmo. Eu gosto de usar nas minhas receitas até para fazer essa variação. Como é você que está ali no domínio, né, de fazer aquela receita, geralmente algumas farinhas sem glúten são muito interessantes, tipo a farinha de grão de bico, farinha de linhaça, enfim, essas farinhas têm um alto teor nutricional, diferente da farinha branca, que não vai ter tanto. Só que algumas são uma cilada também, tipo farinha de arroz, ela tem um índice glicêmico mais alto que a farinha branca, então é mais para o diabético, pré-diabético, não é tão interessante você trocar ali, fica, né, troca 6 por meia dúzia. Então, procura, quando for usar as farinhas sem glúten, usar as que são mais ricas em fibras, né, que são mais integrais, né, por exemplo, às vezes ficar atacando só polvilho, tapioca em excesso, não é interessante porque você aumenta o carboidrato daquela preparação. Então, tem bastante farinha sem glúten interessante, mas procurar mais essas que tem fibra, que tem algum outro nutriente interessante, né? Eu tenho usado bastante a farinha de castanha, farinha de amêndoas, e pensar também assim, se você está numa questão de emagrecimento, as farinhas de oleaginosas, né, de castanha, essas coisas, são calóricas. Então, é legal usar, mas também não abusar, né? Você se organiza ali, é uma fonte de gordura, então eu já vou diminuir na fonte daquela outra gordura. E aí você vai fazendo um esqueminha. Qual que é a sua pergunta, a Souza Santana? Marlene, qual que é a sua pergunta que eu não respondi? Agora que eu tô lendo aqui. Então ela vai. A Marlene, faz de novo a sua pergunta pra gente. Enquanto isso, Fal, eu queria perguntar uma coisa. Você falou que quando come farinha branca, você acaba perdendo magnésio e zinco, é isso mesmo? Todos os alimentos de alta carga, de alto índice glicêmico, em excesso, né? Aqueles picos de açúcar toda hora ao longo do dia, sabe? Não é que se eu comer uma refeição de mais alto índice glicêmico, eu vou sempre ter esse problema. Não é isso. É quando vem, por exemplo, açúcar refinado ou uma farinha branca, que é um alimento que ele tem um teor de carboidrato alto, de alto impacto, que é absorvido rápido. E aí, logo, quando você tem, aí você vai promover um pico de glicemia no seu organismo, vai ter uma elevação desse açúcar.
Essa elevação do açúcar na corrente sanguínea mobiliza ali, né? Você fica com o açúcar alto no sangue e o corpo fala, meu, eu preciso rearranjar isso daí, porque não pode deixar solto esse açúcar assim. E aí tem as reações enzimáticas para elevação da insulina e tal. E aí a gente usa muito magnésio e zinco nessas reações, entendeu? E aí, então o paciente pré-diabético... Oi? Ai, peraí. Aqui, ó, vamos voltar. Você não respondeu. Achei, ó. Tirar o açúcar da alimentação, me deu dor de cabeça, é normal? Pode ser normal sim, né? É porque o organismo ele vai se acostumando com os padrões, tipo, ele tá acostumado com aquele volume de açúcar toda hora, oscilando, enfim. E de repente ele vê mais baixo, o cérebro, que é o maior afetado por isso, ele vai dar uma reação ali, né? Então é comum nos primeiros dias, na primeira semana, e aí você pode ir corrigindo, né? Com consumo de frutas, às vezes para dar uma compensadinha e não tirar totalmente, abruptamente assim, o açúcar. E depois você vai remanejando, né? Mas eu tenho muito essa queixa, mas geralmente passageira. A primeira semana foi assim, segunda eu já estava legal. Mas voltando para a questão, né? Então, do açúcar, continuando na questão do açúcar. O açúcar em excesso, ele vai ter essa necessidade, né, de uma reação de emergência ali para ser remanejado e usar esses nutrientes. Tanto que os pacientes diabéticos e os pré-diabéticos, eles geralmente são pacientes deficientes em magnésio. Além da nossa ingestão de magnésio ser baixa na dieta aqui no Brasil, porque consome poucas folhas, ou as folhas também já vêm de solos que não são tão nutridos, né, enfim. E aí ele tem essa necessidade de utilização de magnésio mais alta, não encontra e acaba ficando sempre em deficiência. Isso daí, a deficiência de magnésio já entre outras questões. Dores de cabeça, uma insônia às vezes, cãibras, né? Então você vê que uma coisa é ligada na outra. E isso aí tem que ser avaliado para a gente ir fazendo trocas interessantes, né, na alimentação. Tem mais perguntas? Tem uma pergunta que ela falou, ela quer alguma sugestão para aumentar a ferritina. Tá. Bom, precisa aumentar o consumo dos alimentos fonte de ferro, mas não só isso, também os alimentos ricos em antioxidantes. Então, vitamina C, os fitoquímicos, tipo de frutas, legumes e verduras, sempre acompanhado daquela fonte de ferro. Então, vou comer feijão no almoço, mas eu vou consumir também um limão nessa salada para aumentar aquela absorção do ferro, né? Tratar o intestino, então investir sim nos prebióticos, no probiótico, porque daí você tem uma absorção mais legal desse ferro. E um paciente que às vezes não está tendo, não está conseguindo manter o nível de ferritina legal, pode ser também ali uma questão de estar consumindo muitos metais pesados na dieta, e aí o fígado não consegue armazenar direitinho a ferritina, porque está sobrecarregado. Então, tratar fígado também, né, tem toda essa questão. Mas, no geral, é isso. Tem um alimento muito legal para aumentar a ferritina, em específico, que é a quinoa. Então, só de você colocar, tipo, enriquecer o seu arroz com a quinoa, tipo, vou cozinhar arroz com quinoa, né? Que nem ele cozinha ao mesmo tempo que a quinoa, você nem percebe ali. Porque ela é fonte de ferro, e além de ser fonte de ferro, ela tem alguns complementos ali, complexo B, outras vitaminas e antioxidantes que ajudam na absorção desse ferro, né? Então, às vezes, a gente consegue ver algum tempo depois da pessoa consumindo essa quinoa com mais frequência, dela conseguir aumentar essa ferritina. Não é só assim, ela ajuda porque ela tem ferro tudo, mas tem que comer o feijão também, né? Então, não só ficar pensando na carne, pensar nas leguminosas. A lentilha também é riquíssima em ferro, e a digestão geralmente dela é bem melhor, não dá tantos gases e tal. Então, investir nos alimentos ricos em ferro e nas vitaminas ali e complementos antioxidantes. Eu não sei que horas são. Você tem relógio aí? Ai, também não. Deixa eu... são 7h39, acho que a gente ainda tem uns 10 minutinhos. Isso. Então, tem mais uma pergunta que eu vi que passou. Alguém perguntou fonte de magnésio. Tá. São as folhas verdes escuras, né? Então, couve, espinafre,
O brócolis são fonte de magnésio. Amêndoas é uma baita fonte de magnésio. A banana é fonte, principalmente quando é orgânica, né? Ela é uma fonte de magnésio. A gente até tem, só que a gente não tem o costume, assim. Só que um alimento campeão de ser fonte de magnésio é a semente de abóbora. Que você pode jogar em cima do arroz, você pode colocar no lanchinho, pode triturar, fazer uma panquequinha, né? Enfim. A aveia é fonte de magnésio. Eu posso deixar, eu acho que até postei já. Não sei, acho que não postei. Eu posso postar lá uma listinha dos alimentos fonte de magnésio. Geralmente eu recomendo colocar ali pelo menos umas 2 ou 3 fontes de magnésio fixa na alimentação, né? O chocolate amargo, o chocolate 70% cacau, ele é fonte de magnésio também. Então não é difícil de achar. Mas a gente acaba ficando ali meio que sempre nos mesmos alimentos, né? Ou alimentos industrializados, aí você não vai achar. Você vai achar magnésio mesmo em alimentos naturais. E a última pergunta, vai agora. Não estou vendo o nome, mas ela tem artrite psoriástica, que é uma doença autoimune, por isso faço imunossupressão e gostaria de saber alimentos que ajudam na recuperação da dose semanal. Não, ela quer diminuir a dose de metotrexato. Isso daí teria. Eu tô vendo aqui. Doença autoimune, imunossupressão, recuperação. Mas eu não entendi. Na recuperação, após a terapia, você precisa recuperar? Você fica mal? Como é que é? Não entendi a pergunta muito bem. Ela tem uma doença autoimune e ela faz uso de imunossupressor. Uhum. E ela usa metotrexato. E ela queria diminuir esse medicamento, né? Eu não sei se você trata de doença autoimune. Trata, né? Lógico. Sim, a doença autoimune, ela tem muitos gatilhos, principalmente na questão ali de intestinal, né? Então, a gente precisa primeiro selar bem esse intestino, deixar ele bem forte, para não atiçar tanto essa parte imunológica. E aí a gente vai fazendo um mapeamento ali, vendo quais são os gatilhos principais e vai vendo a resposta clínica em relação a isso. Então, é um tratamento bem individualizado. A doença autoimune, geralmente a gente tem muitas coisas que acabam tendo alérgenos na dieta, né? Então tem que tirar, é bom dar uma retirada na farinha branca, assim, né? Evitar ao máximo, para você ter uma recuperação mais rápida e não depender tanto desses tratamentos mais intensos, né? Mas não tem como falar assim, faz exatamente isso agora, né? Teria que analisar como que está sendo sua rotina alimentar para a gente poder falar, então aqui eu acho que você tem que melhorar nisso e naquilo. Não tem um protocolo específico, ou talvez não tem um protocolo específico voltado para a diminuição dessa medicação. Teria que analisar, observar todo o protocolo para a doença autoimune, de um modo geral, né? E ver o que a gente pode utilizar e o que você não está fazendo na dieta que a gente pode passar a fazer para melhorar essa questão. No geral, também o aumento de antioxidantes, né? Que a gente sempre fala, na verdade, para muitas questões a gente precisa dele. Então, a gente vai usar ali bastante alimentos de origem vegetal mesmo, frutas, combinações ali. Tem os concentrados, né, de antioxidantes, tipo a cúrcuma, que pode ser interessante, o gengibre, né? E a gente vai usando eles porque eles têm, além do fator antioxidante, tem o fator anti-inflamatório também. Mas é uma questão mais individual. Talvez precise de uma consulta, uma coisa mais aprofundada para a gente ver. Deixa eu só falar uma coisa. Tá acabando minha bateria. Eu carreguei antes da nossa live, mas está acabando. Ela puxa muito, né? Doutora, eu queria pedir 2 coisas. Uma para você falar do presente que você preparou para elas. E a outra para você deixar o seu endereço eletrônico, o seu Instagram, para quê? Uma, se elas quiserem marcar uma consulta, e outra para você mandar o seu e-book para cada uma que tiver interesse. Eu também posso disponibilizar, mas como ela preparou, eu gostaria que vocês prestigiassem o Instagram dela. Legal. Eu vou anotar aqui meu Instagram, vocês dão uma fuçada lá.
a questão dessa live era justamente falar da quarentena, né? De estar em casa e não ganhar peso, aí acabou divagando para outros assuntos. Mas pensando na quarentena, eu montei um e-book com algumas receitinhas interessantes, que eu, aqui na minha quarentena, eu acabei utilizando bastante. E aí eu disponibilizei esse e-book para vocês. A doutora Lissandra vai mostrar para vocês o link. E aí vocês dão uma olhada, ver se usar alguma receitinha me marca. Porque a minha mensagem principal em relação à quarentena é da gente pensar mais na qualidade. Parar de pensar só assim, eu preciso ficar na dieta, não posso sair. É uma situação atípica, tá todo mundo meio oriçado, meio louco. Então a gente precisa cuidar dessa parte emocional também com carinho. A gente não pode ficar sendo megera com a gente mesmo, entendeu? Então uma dica aumenta a qualidade nutricional. Então aumenta alimentos naturais, enche essa despensa de fruta, de fibra, de farelos, farinhas boas. E vai utilizando isso, porque daí é automático. Você come uma coisa com qualidade, o seu corpo reage positivamente. Ele não vai ficar naquela fissura, no loop lá do carboidrato, não vai ficar no loop da tranqueira. Ele vai falar assim, eu tô nutrido, tô bem, entendeu? Então, por mais que você faça mais refeições ao longo do dia, mas que sejam com qualidade, naturalmente vocês vão ficando legais, assim, não vai ter tanta ansiedade em relação a isso. Já o alimento industrializado vai te deixar mais ansioso ainda. E aí, pensar então em mais qualidade, menos, não pensar tanto na quantidade agora, naturalmente você vai se organizando para isso. E evitar o vitimismo, aquela coisa assim, a academia já não abriu mesmo, ferrou, vou comer tudo. Não, gente, vamos ser conscientes, né? Vamos organizar. Então, senta, nota ali como é que tá, não tá sem rotina, vamos fazer uma rotina, nem que seja a rotina de acordar, lavar o rosto, trocar de roupa, nada de pijamão. Então, se maquiar, fazer uma coisinha para ter um pouco de dignidade ali e já se inspirar a estar mais legal ali no dia a dia, né? Então, essa é a mensagem. Vamos utilizar esse momento para olhar para dentro, ver a questão, por que eu como demais, por quê? Por que eu tô... Para que isso? Então, o que eu posso trocar? Ao invés de eu comer um pão só com alguma coisa, vou fazer uma panquequinha mais nutritiva. Vou fazer já que eu tô em casa mesmo, vou fazer um almoço mais legal, né? E parar com aquela coisa de ferrou tudo. Não ferrou nada, tá tudo dentro do que tem que ser e aproveitar esse momento para olhar para dentro, se analisar e tá mais... Um diarinho alimentar ajuda, anotar tudo que comeu, observar, aqui eu podia ter colocado isso, enfim. É uma boa alternativa. Legal. Doutora, muito obrigada. Fala então o seu Instagram, doutora. Eu coloquei aqui embaixo, é NutriFalBaidum. Daí vocês me dão um toque lá e aí quem vê o e-book e gostar, me marca nas receitinhas quando vocês fizerem, tá? Foi feito com carinho. Ela fez com muito carinho. Gente, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, doutora, por participar. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.